Salve, boa noite. Estou fazendo uma carteira de papel. Depois eu vou ensinar a fazer, ou não, fica a meu critério. E temos que falar, né? Eu pautei um pouco do canal muito em função da Copa do Mundo. E deu no que deu. Falar sobre alguns atores, alguns fatores que aconteceram. E também do sentimento, né? A gente passa 4 anos sem dar muita importância, mas quando vai chegando, vem os amistosos. E a gente vai olhando pro Brasil, olhando para os países, vai comparando, vai se deixando sonhar. Mas às vezes não vai como a gente quer. Não vai até como as estatísticas analisaram, né? O Brasil foi, se não me engano, o 7º colocado no ranking da FIFA e não chegou nem às quartas de final. E é complicado, né? É triste, mas a gente tem que comentar, a gente tem que falar sobre isso. Vamos lá, primeiro de tudo, vamos falar do ciclo em geral, assim. O Brasil, ele veio de uma instabilidade depois do Tite, depois da última Copa do Tite. Ninguém sabia quem ia treinar o Brasil, ninguém sabia qual era a filosofia que ia ser a porta-voz, e houve o burburinho do Ancelotti, né? Isso final de 2022, 2023. E o Ancelotti, ele estava treinando o Real Madrid na sua fase áurea, né? O Real Madrid de Ancelotti, ele voou muito na mão do Ancelotti. O Vinícius Júnior voou muito na mão do Ancelotti. E tem essa preocupação e tal. E a gente fica nesse, não, o Ancelotti lhe dá essa resposta, não. Vou treinar o Brasil sim, mas eu vou só depois quando acabar aqui o contrato. E nesse meio tempo a gente não tem ciclo, a gente não tem estabilidade nenhuma. E aí o que a gente precisava para criar jogadores, criar uma casca e um grupo importante e bom para a Copa, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu porque o ciclo Ancelotti veio realmente, se não me engano, ano passado, no máximo no retrasado, mas às vésperas, para uma preparação de Copa do Mundo, para quem quer ganhar, é às vésperas. E isso teve as suas consequências e coisas claras que a gente viu. Por exemplo, a não convocação do João Pedro, que era um cara que estava voando, mas o Ancelotti precisava fazer uma série de outras coisas, de selecionar o grupo. E ele acabou sobrando, mesmo sendo um cara com extremo potencial. E as coisas ficaram do jeito que ficaram, o grupo foi montado. A gente tem a convocação do Igor Thiago, que apareceu pouco nas convocações anteriores. E umas 2 últimas convocações tem aparecido e foi para a Copa. Não sei, agora é difícil saber porque você está com sangue quente, quer culpar muita coisa. Mas será que o João Pedro não estaria num lugar melhor? Não seria mais característico? Mas eu acho que não. Acho que o Igor Thiago foi uma boa opção do Ancelotti. Eu queria que ele fosse testado anteriormente melhor, né? Para não ser jogado aos lobos no seu começo de seleção. Sendo um cara novo, apesar de parecer extremamente velho. Ele é um cara extremamente novo, se não me engano tem 24 anos. E, mano, tem essa questão do ciclo, que foi um ciclo difícil. A gente vai falar agora do Neymar, certo? O Neymar, eu não posso mentir isso. Na minha concepção, ele não estava pronto para uma Copa do Mundo. Neymar não estava jogando nível de Copa do Mundo. E ele não joga nível de Copa do Mundo há muito tempo. Tanto que eu acho que talvez nem ano que vem ele vá aparecer no Santos. Porque o Neymar, vamos lá, a gente fala um pouco do início da carreira dele, foi alguém marcado por cobranças extremas. Cobranças que não se cobrava de ninguém, mas só se cobrava do Neymar. E ele era, desde os 15, ele já era uma promessa, ele já era alguém que tinha que fazer as coisas. E não se dá uma responsabilidade grande a uma criança, um adolescente.
E ele viveu sob essa responsabilidade, sob as penas e as críticas de todo mundo. Aí, pô, se você se colocar no lugar do Neymar, quanto tempo você iria aguentar nessa levada? De você estar sendo observado o tempo todo, sendo vigiado a cada passo que você dá, cada relacionamento que você tem. E aí, pessoal, sempre joga isso pro futebol, que é uma das únicas coisas que você gosta de fazer. E quando você está fazendo, você esquece um pouco do mundo. Mas tudo que você faz, você é atacado por isso. E mesmo sendo um dos maiores artilheiros do Brasil, um dos que mais marcaram, eu acredito que ele já passou o Pelé. Não lembro exatamente da estatística. Mas, tendo essa posição de destaque, você toda vez ser questionado, toda vez ser escorraçado mesmo, tratado como um indecente. Isso cansa pra qualquer um. Que Neymar tem que provar, ele já provou. Pra mim era isso. E eu acho que a Copa do Mundo agora é só uma forma de respeitar a história dele. Eu fui extremamente a favor da convocação do Neymar para isso, para respeitar a história do Neymar. Porque se ele ainda tá em campo, se ele ainda tá em jogo, ele vai pra Copa. Porque é um cara enorme, é gigante. Aí não pode deixar que ele vá ver a Copa do sentado. Mas isso é um problema, porque ele não estava em condições. Mas eu não vejo problema porque a gente não tem. A gente não tem vergonha de perder Copa mais, entendeu? Não tem mais vergonha de perder Copa. Mas agora, terminando o assunto do Neymar, agora a gente olha para o futuro, né? E tudo que há de vir. E agora nós temos 4 anos pela frente, até 2030. Vai ser lá em Portugal. E a gente pode ter outra postura, a gente pode ter outro ciclo muito diferente. Agora com o Ancelotti já tem o contrato estendido, ele vai poder montar esse ciclo do início até o final, que isso vai ser extremamente bom. A gente vê outras seleções que estão envelhecendo, mas também vê outras estrelas em ascensão. Então não é só o Brasil que está envelhecendo, mas também outros países. Mas também não é só o Brasil que tem uma safra boa em ascensão, também tem outros países que tem. E 2030 pode ser uma ótima Copa para o Brasil. Mas depois da derrota de ontem, eu tô gravando isso na segunda-feira, dia 6. Depois da derrota de ontem é difícil acreditar. É difícil. Porque você vai pensando no tudo que tinha acontecido, tudo que se alinhou, as coisas que deram certo, mas no final parece que é tudo pra estaca zero, né? Mas é isso, é a parte do luto, né? Do ciclo. E a gente fica triste, mas daqui a 4 anos a cabeça muda, daqui a 4 anos os jogadores mudam. E a gente pode ter mais certeza nessa confiança. E torcer não é... A gente não torce por certeza de ganhar. Nunca foi certeza de ganhar. A gente torce porque é o nosso papel. O jogador faz o dele, quer jogar. Nosso papel é torcer. E eu digo isso meio cabisbaixo hoje, mas eu acredito que com certeza em 2030 eu vou estar muito mais alegre, muito mais feliz com a seleção brasileira. E acredito que seja isso. Muito obrigado por ter prestado atenção. Espero que você esteja lidando bem com a derrota do Brasil. Vai dar tudo certo. Ó, terminei. Carteirinha. Vou botar sei lá, o que aqui. Aí aqui abre. Cadê? Vou fazer essa de presente. Entregar alguém. É isso. Falou. Dá um like, se inscreve. E vai dar tudo certo. Não se preocupa com a Copa agora. Agora é só lazer, só ver os jogos. E vai dar tudo certo. Falou.